Deixa eu colocar aqui. Bom dia, pessoal, bom dia. Quarta-feira, dia 30/11, estamos iniciando aqui mais uma live do primeiro minuto da manhã. E o assunto de hoje, para quem participou da live de segunda-feira, continua sendo sabedoria para manter relacionamentos duradouros. Na segunda-feira nós falamos, bom dia, deputado federal Fred Costa, muito bom dia, prazer tê-lo aqui conosco. Fred, um grande amigo de Pedro Leopoldo. Deu bom dia aí pra gente nos comentários. O pessoal de Pedro Leopoldo conhece bem o Fred, grande amigo da cidade. Pessoal, a gente comentou na segunda-feira sobre sabedoria para manter relacionamentos duradouros. Nós falamos de 5 pontos que a gente tem que praticar, que a sabedoria em pessoa ama. E hoje nós vamos falar sobre os 7 pontos que a sabedoria em pessoa odeia, coisas que a gente não deve praticar. Então eu vou pedir para você que gostaria de indicar esse assunto para um amigo, clicar aí no aviãozinho e mandar essa live, notificar essa live para os seus amigos. Eu gostaria muito que você fizesse isso, é um assunto muito importante. Problemas de relacionamento entre as pessoas, eles impactam a vida de todos, não só nas relações familiares, mas também a gente traz isso para o trabalho. Então eu vou pedir para você enviar aí, o aviãozinho e indicar as pessoas para quais você gostaria que elas assistissem essa live. E a pessoa não vai entender que elas são ruins de relacionamento, não. Elas vão entender bem que você talvez esteja indicando essa live para ela, porque você gostaria de que ela soubesse como lidar com esse assunto. Por exemplo, aquelas pessoas que estão vivendo problemas de relacionamento, vindo de outras pessoas que estão tendo complicações aí nos seus relacionamentos por causa das atitudes de terceiros. Só lembrando, na semana passada nós falamos sobre como potencializar os relacionamentos no trabalho. Essa semana nós estamos falando sobre como manter o relacionamento com as pessoas. Importantíssimo isso. Eu estou vendo aqui que tem gente de outras cidades, Matozinhos presente, já recebemos mensagem aqui no inbox Matozinhos presente, Confins presente. Mais uma vez, meu bom dia aí para o meu amigo Rangel, até trocamos umas mensagens durante essa semana. Deve estar lá em Niterói, como mencionou da última vez. Então, um grande abraço para o Rangel também. Então, hoje, pessoal, vamos lá, vamos começar. Todo mundo já chamou os amigos. Nós vamos deixar a live mais uma vez disponível no YouTube. Da mesma forma, a gente vai tratar aqui alguns pontos, vai abordar os assuntos relacionados aí hoje, as lições relacionadas ao que a sabedoria em pessoa odeia, aquilo que você não deve fazer nos seus relacionamentos com as pessoas. E nós vamos fazer um resumão aqui sobre o que nós vamos falar. Olha, primeiramente, a sabedoria em pessoa, ela odeia a soberba, a altivez, ela odeia a mentira, ela diz que a gente jamais tem que derramar sangue. E aí a gente pode trazer isso para os relacionamentos, não a questão física, mas a gente não deve matar as pessoas emocionalmente e psicologicamente. Se você quer ter um relacionamento duradouro com ela, ao tratar de algum assunto, tome cuidado. Quarto ponto, nunca maquine o mal, nunca deseje mal ou planeje o mal àquela pessoa com a qual você tem um relacionamento. Não é fazendo isso que você resolverá uma situação com ela. Quinto ponto, evite se precipitar para não cometer erros. Isso é o antagônico da prudência, que a gente trata lá nas lições de sabedoria. Sexto ponto, nunca levante falso testemunho. E sétimo, jamais semeie a discórdia. Antes da gente começar e fazer a análise aqui junto ao livro sagrado, junto à Bíblia, eu gostaria de dizer que na semana que vem
eu estarei viajando. A segunda-feira tem live aqui do escritório e na quarta-feira continuaremos tendo live, porque vocês talvez me verão aí irão me ver na rede social. Eu estarei fora do escritório, mas nós também teremos live mesmo na quarta-feira, e é um assunto também muito interessante. Se essa semana nós estamos falando da sabedoria para manter relacionamentos duradouros, na semana que vem nós vamos falar da sabedoria como o poder do não, como o não pode nos ajudar, ele colocado da forma certa. Então, se você gosta desse assunto também, se prepare para que na semana que vem a gente esteja junto falando sobre o poder do não. Vamos lá, vamos começar a nossa análise. Quem já chamou aí os amigos que gostariam de participar? Nós vamos comentando aqui sobre a minha camisa do Método Acelera, camisa nova, camisa que eu estarei utilizando agora nas palestras que eu tenho dado aqui em Pedro Leopoldo. Inclusive, falando sobre o Método Acelera, na sexta-feira nós estaremos na Mecânica Aguiar, junto com a psicóloga Sônia, que faz um trabalho de consultoria na Mecânica Aguiar, a Sônia Salles, que é a minha sogra. Estamos lá fazendo um trabalho em parceria e faremos uma palestra na Mecânica Aguiar aqui em Pedro Leopoldo. Bom dia, Jeane! E muito obrigado, Rafaela, pelo comentário sobre a camisa. Vamos lá? Pessoal, voltando ao foco principal do nosso assunto, se hoje nós vamos falar dos 7 pontos que a sabedoria em pessoa, todo mundo sabe quem é a sabedoria em pessoa, né? Todo mundo que tem acompanhado as lives aí, a gente já falou sobre a sabedoria em pessoa. Os 7 pontos que a sabedoria em pessoa odeia e que você não deve trazer para os seus relacionamentos com as pessoas. Isso destrói, isso corrói e impede que você tenha relacionamentos duradouros. Primeiro ponto que você deve evitar, pois a sabedoria em pessoa odeia e isso corrói os relacionamentos, é a soberba. Evite a soberba. E se você tem a oportunidade de ter o livro sagrado, a Bíblia na mão, em Provérbios 29 e 23 nós temos uma passagem: a soberba do homem o abaterá, mas a humildade de espírito receberá honra. Ou seja, não tenha olhos altivos, não tenha orgulho, não sinta-se super especial. Esse é o primeiro ponto para que você consiga manter um relacionamento duradouro com a pessoa. A pessoa do outro lado percebe, principalmente quando você tem orgulho, quando você tem olhos altivos, quando você sente-se especial. Isso é o primeiro passo para que a gente não consiga manter um relacionamento duradouro. Segundo ponto dos 7 que você não deve cometer nos seus relacionamentos para que eles possam ser duradouros é evitar a mentira. Em Provérbios 17:7 diz assim, você pode acompanhar: não convém ao tolo a fala excelente, quanto menos ao príncipe o lábio mentiroso. Não combina com as pessoas prósperas a mentira, não combina com as pessoas belas fisicamente e de espírito a mentira. Um abraço, Ladim, meu amigo, que sempre me ajuda lá com a Jo, ela chega belíssima lá em casa. Um grande abraço. Então, você deve evitar a mentira. A mentira é o antagônico da verdade. E a gente já estudou que a verdade ela é inegociável para a prosperidade. Então, para manter um bom relacionamento com as pessoas, corte do cardápio a mentira. Terceiro ponto, acompanhe aí: jamais derrame sangue. Em Gênesis 9:6 nós temos a seguinte fala: quem derramar o sangue do ser humano, pelo próprio homem, seu sangue será derramado. E trazendo para os relacionamentos, gente, jamais derrame sangue. A gente nunca deve matar alguém emocionalmente. Muitas das pessoas, quando entram em um atrito, elas querem levar até o fim a discussão, elas querem acabar, como se diz, com a pessoa naquela discussão, elas querem ter a razão. E muitas das vezes é melhor ter paz do que ter razão em uma discussão. Então, nunca mate uma pessoa emocionalmente, isso não irá contribuir para o relacionamento com aquela pessoa no futuro e vai te impedir de ter um relacionamento duradouro. No quarto ponto, nunca maquine o mal. Quarto ponto, nunca maquine o mal. E você pode abrir aí a Bíblia em Provérbios 3, versículo 29
diz assim: não maquine o mal contra o teu próximo, pois habita contigo confiadamente. A sabedoria em pessoa, pessoal, ela nunca vai estar do lado de quem planeja ou deseja ou maquina o mal contra alguém. A sabedoria em pessoa, ela nunca estará ao lado de quem deseja, planeja ou maquina o mal de alguém. Se você quer atrair para você frustração, falta de paz, maquine o mal contra alguém. Você vai usar toda a sua energia, todo o seu tempo com uma coisa que não vai te dar retorno nenhum, não vai te deixar mais próspero. E nos relacionamentos, isso é muito importante. Não há relacionamento duradouro com pessoas que maquinam o mal de alguém. Então é muito importante você praticar isso, você ter essa atenção, não maquinar o mal de alguém nunca, jamais maquine o mal. Quinto ponto do 7, evite precipitar-se. Em Eclesiastes 5:2, nós temos a seguinte passagem: não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse para pronunciar a palavra. Por que isso, gente? Porque grande parte dos nossos problemas de relacionamento vem pela precipitação da palavra. A pessoa fala alguma coisa e você responde imediatamente sem pensar. A pessoa responde alguma coisa sem pensar e você traz isso para o coração. Então, a precipitação é o antagônico da prudência. A precipitação é o antagônico da prudência. Então, se alguém fizer alguma coisa com você ou disser alguma coisa para você, o que você tem que fazer? Pensar 2 vezes, ter prudência, não se precipitar. E aí nós temos em Eclesiastes 5:2 essa passagem belíssima que diz: não se precipite com a tua boca, nem o teu coração se apresse para pronunciar a palavra. Porque você não tem que responder de bate-pronto. Você não tem que responder de bate-pronto. Quem responde de bate-pronto e com o coração cheio de raiva constrói inimigos. A prudência é o antagônico da precipitação. 6º ponto, nunca levante falso testemunho. Êxodo 23, não espalharás notícias falsas, nem darás mão ao ímpio, para seres testemunha de injustiça. Aí mistura tudo, né, gente? Injustiça, antagônico de justiça. Então, não levante falso testemunho. Primeiro, porque é mentira. Primeiro, porque você está lidando com a mentira e é antagônico da verdade, que é inegociável. Então, num relacionamento com as pessoas, nunca levante falso testemunho. E outra coisa que a gente não observa, tenha muito cuidado com as perguntas. Muitas pessoas pensam que perguntar não ofende. Ofende sim. Dependendo do que você está perguntando, ofende. Ah, mas eu sou assim, eu normalmente pergunto tudo que eu quero perguntar. Então se prepare para não ter relacionamentos duradouros. Aqui nós estamos falando justamente de ter relacionamentos duradouros. Se você não é uma mente, um coração ensinável, não faz sentido nada disso que nós estamos falando. E nós estamos falando de um conteúdo importantíssimo, de livros. E nesses livros, na passagem aí que a gente está tratando hoje, como manter relacionamentos duradouros com as pessoas, nós falamos na segunda-feira, agora dessa semana, 5 pontos das coisas que a sabedoria em pessoa ama e você tem que praticar. E hoje nós estamos falando de 7 pontos. 7 pontos que a sabedoria em pessoa odeia e você não deve praticar. E diz: não levante falso testemunho. E quando a gente estuda levantar falsos testemunhos, a gente vê uma passagem lá dentro que é muito importante. Você não pode e não deve perguntar tudo o que você gostaria de perguntar. Você tem que ter muito cuidado ao perguntar as coisas para as pessoas. Não estou dizendo que você não deve perguntar, mas você deve ter cuidado ao perguntar. Porque a pergunta muitas vezes agride. A pergunta muitas vezes gera a discórdia. Então, é importante você analisar isso e se é uma mente ensinável, se quer realmente ter relacionamentos duradouros com as pessoas, seja no trabalho, seja com seus familiares,
seja, né, com a esposa, com o esposo, você tem que ser uma mente ensinável e tem que estar atento a esses 7 pontos que nós estamos falando aqui hoje. E como 7º ponto, último, depois desses 6 que nós já passamos, jamais semeie a discórdia. Em Provérbios 16, 28, nós temos o seguinte: o perverso semeia a discórdia, o difamador separa até os melhores amigos. O difamador, a pessoa que gera discórdia, ela está tão pronta para fazer isso, ela está tão pronta para ter razão, que muitas das vezes ela coloca o melhor amigo em uma confusão apenas para que ela tenha razão na situação. Então, como 7º ponto, jamais semeie a discórdia. É importantíssimo a gente analisar esse Provérbios 16, 28, porque muitas das pessoas, elas não pensam no outro, independente de qualquer coisa que esteja acontecendo, uma discussão de família, uma discussão de futebol, uma discussão de política, uma discussão sobre qualquer situação, ela quer ter razão. E para ela ter razão, ela tratora tudo. Ela coloca o melhor amigo na confusão para ter razão. Ela usa uma passagem do melhor amigo para contrapor uma passagem, por exemplo, do seu adversário de argumentação para ter razão. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Estão aí os 7 pontos, né, da lição dessa semana. A gente fecha hoje, nessa quarta-feira, então, com esses 7 pontos do que a gente não deve praticar para ter relacionamentos duradouros. Os 7 pontos que a sabedoria em pessoa odeia. Na segunda-feira, só lembrando, nós falamos dos 5 pontos que a gente tem que praticar para ter relacionamentos duradouros. Então dividimos entre segunda e quarta-feira. Segunda-feira, tudo que a gente tem que fazer. E quarta-feira, hoje, tudo que a gente não pode fazer. As 2 lives estarão disponíveis lá no YouTube. E também no YouTube, na descrição das lives, nós vamos deixar aí um resumão de todas as passagens do livro sagrado, da Bíblia, que nós utilizamos para nos orientar e para nos conduzir durante esses ensinamentos e essas lições. Só lembrando, na semana que vem a gente volta a conversar, na semana que vem a gente volta com a live do primeiro minuto da manhã. Segunda-feira eu ainda estarei aqui do escritório fazendo a live. Na quarta-feira eu tenho uma viagem e faço de lá, estarei nos Estados Unidos e transmito de lá a live no mesmo horário. E nós vamos falar tanto na segunda quanto na quarta-feira sobre o poder do não, a sabedoria do não. Como falar não, por que falar não, tanto na sua vida quanto nos negócios. Desmistificar aquela ideia de que para cliente é sempre sim, né? Para amigo é sempre sim. Nós vamos falar do poder do não na semana que vem. Pessoal, um grande abraço a todos que acompanharam mais uma live do primeiro minuto da manhã, batendo aqui certinho, em torno de 20 minutos de live, assunto rapidinho. Estarei à disposição para interagir com vocês, discutir com vocês sobre qualquer ponto que vocês continuem com dúvida e gostariam de discutir, assim como eu fiz nas últimas lives, e deixaremos a live lá disponível no canal do YouTube. Um grande abraço, uma boa quarta-feira para vocês. Quarta-feira é o Dia Internacional da Resiliência, que a gente chegue aí até o fim da semana com paz, com prosperidade e todos muito felizes, tá ok? Um grande abraço, bênçãos, fiquem com Deus.